Eu também gostava de dizer, quer dizer, aqui aquela ideia que o CDS lançou de que estamos a tentar simplificar as coisas com a ideia de que uns são os bons e os outros são os maus, de um certo manicaísmo, não, longe de mim tal coisa, quer dizer, isto não há aqui bons nem maus. Eu não iludo é que continua a existir um conflito de classe, aliás até na linha do que acabou de ser dito, e que esse conflito se traduz num conflito político e, portanto, há aqueles que estão do lado do funcionamento livre do mercado e da colocação do Estado ao serviço do mercado, não estou a dizer que são maus, não sei, cada um julgará por si, e há aqueles que entendem que o Estado deve intervir na regulação da vida coletiva das pessoas, incluindo os mercados. São duas visões diferentes, não são os bons nem os maus, ou estamos de um lado ou estamos do outro, cada um julgará sobre qual é a melhor solução, de acordo com os seus interesses. Portanto, se o deputado do CDS, que já não está presente, infelizmente, considera que é manicaísmo, eu gostava apenas de explicar porque é que coloca as coisas nesta perspectiva dos uns e dos outros e dos interesses que são antagónicos. Quer dizer, não há volta a dar. O interesse de um tipo que lucra com quanto menos eu receber é antagónico ao meu interesse a ter um salário elevado. Quer dizer, não há, a matemática não consegue resolver esta contradição insanável do capitalismo. E é do capitalismo, não é das pessoas que votaram no PPD ou no CDS ou no PS. Porque essas pessoas votaram com base num sistema de engodos e de mentiras, de teatros, condicionadas por um sistema democrático amputado que lhes dá o direito a votar de 4 em 4 anos, mas que não lhes permite intervir enquanto as pequenas ditaduras de 4 anos se desenvolvem. E, portanto, esta democracia é uma soma de ditaduras de 4 anos, não é? Porque as pessoas não podem, durante aqueles 4 anos, expressar-se de maneira nenhuma, porque nenhuma é legítima. A rua não é legítima, as manifestações não são legítimas, o governo não se deixa pressionar para as manifestações, a greve não é legítima e até prejudica as pessoas, vejam bem, porque traz prejuízo para o país, dizem eles, as greves. E, portanto, quer dizer, não há uma forma de intervenção constante, à margem também da nossa Constituição, que preconiza vários graus da participação pública, desde a Comissão de Trabalhadores, Comissão Sindical, Comissões de Moradores, Poder Local Democrático e até a Assembleia da República, e ao final de contas, poucas delas são cumpridas e, quer dizer, a base do nosso, da participação, nomeadamente sindical, que eram os contratos coletivos, até isso já foi completamente cilindrado, portanto isso também demonstra bem como eles concebem a democracia. Portanto, é de facto o enviesamento que a democracia tem vindo a sofrer por força do capitalismo. Não podemos culpar as pessoas porque acreditaram nas mentiras deles. Não é? Eu só gostava de voltar à questão, porque foi colocada do contrato de associação, do João Lobo. Pelo Luís Lobo, desculpa. Pelo Luís Lobo. Eu gostava de ser muito claro quanto a isto. O PCP não é contra a existência de contratos de associação na medida em que eles sejam necessários e tendencialmente inexistentes. Ou seja, o contrato de associação é uma situação transitória enquanto o Estado não assegura o desígnio constitucional da cobertura total. E, portanto, existe, é útil, apenas na medida em que o Estado não tem alcance ainda para dar resposta como a Constituição preconiza. Portanto, qualquer política que vá, ao invés de diminuir o número de contratos de associação, aumentá-lo, é, no nosso entendimento, claramente contrária ao espírito, como se costuma dizer, não é? O sopro da Constituição. E, portanto, entendemos, por todos os motivos ideológicos, económicos, políticos, que o contrato de associação é para ser tendencialmente nulo, inexistente, por aquele motivo ideológico que eu referi, porque a propriedade da escola não é uma coisa de menor importância. Bem, sabemos que o CDS e o PSD querem vender esta ideia. É como a propriedade dos canos, da gestão da água, como a propriedade das estradas, como a propriedade... Não faz diferença de quem é a propriedade. A escola, para mim, faz tanta diferença como em todas essas coisas, para mim e para o meu partido, mas é pior ainda, é que a escola tem um pendor de formação da cultura da pessoa, do seu caráter, e tem, obviamente, um pendor de classe. E, portanto, a escola pode servir para emancipar o ser humano individual e coletivamente, ou pode servir para se limitar a reproduzir as assimetrias e até para o subjugar. E, portanto, uma escola liberta dessas, ou pelo menos, se não é possível uma escola liberta de todos os constrangimentos, porque a escola terá sempre uma posse, nem que seja do Estado, ao menos que seja constrangimentos que nós controlemos. Ora, eu não elejo a administração da Universidade Moderna, eu não elejo a administração dos colégios do GPS,
mas eu elejo o Governo da República. E, portanto, ainda que de forma bastante indireta, é aquele controle que eu quero realizar sobre a escola pública. É o controle republicano e não qualquer sujeição a outros que eu posso desconhecer e que eu não consigo controlar democraticamente. Além disso, quer dizer, a ideia de que o capitalismo se assenta no empreendedorismo, no risco, na capacidade do capitalista de pôr a cabeça no cepo, não é? Como eles dizem, nós é que investimos. Então, que raio de investimento e de risco é este? Se eu abro uma escola, o Estado paga-me. Isto é obsceno, é colocar o Estado a financiar. Bem, faz lembrar o capitalismo monopolista de Estado que durante 48 anos colocou o Estado fascista ao serviço dos monopólios. Onde não havia monopólio, o Estado ajudava, dava mais dinheiro. E punha-nos todos a contribuir para criar um monopólio. Com os seus meios, com a sua polícia, com a sua política fiscal, enfim. Tenho que me calar, não é? Eu também já não devo intervir mais vezes nenhuma. Não, porque eu tenho mesmo que sair. Sobre o mercado de trabalho, pronto, eu estou de acordo com o que já foi dito. Eu julgo que a questão é, não vejo nenhum problema que a escola obedeça ao mercado de trabalho. Nenhum. Eu quero é que o mercado de trabalho obedeça aos interesses do meu povo. Não é que o meu povo obedeça aos interesses do mercado de trabalho. Porque se essa estruturação for bem feita, se o mercado de trabalho obedecer aos interesses do meu povo, às necessidades de desenvolvimento do meu país, então tudo bem, a escola pode obedecer ao mercado de trabalho. Agora, se o mercado de trabalho obedece apenas à intenção da angariação de lucro, que é contrária ao desenvolvimento do meu país, então subordinar-lhe a escola é o pior dos caminhos. Pronto, eu só termino mesmo com a questão que foi colocada sobre o papel dos partidos e acho que da gratuitidade. Em 1990 há um decreto do governo de Cavaco que adultera completamente o conceito de gratuitidade e adultera por essa via também o conceito de ação social escolar e que demonstra bem como é que aquela gente, desculpem, o PSD e o PSD na altura concebia a gratuitidade, que é, ou seja, a gratuitidade é em função das capacidades. Para os ricos pagam, para os pobres é gratuito, com o apoio da ação social escolar. Ora, isto deturpa completamente qualquer sentido de gratuitidade. Porque eu entendo, eu e o meu partido entendemos que a gratuitidade é assegurada por via da justiça fiscal. Ou seja, o rico paga mais nos impostos e o pobre paga menos nos impostos. Quando chegam ao hospital, são os dois tratados com a mesma dignidade. Quando chegam à escola, são os dois tratados com a mesma dignidade. E esta é a única forma de defender a gratuitidade. E a ação social escolar não deve servir para que o pobre possa estar ali sempre em maior sofrimento, mas pronto, possa ir à escola. Não, deve servir para que aqueles que não têm meios vão à escola com igual dignidade aos outros. Não é para que possam pagar a propina. Não, é porque não existindo propina, o Estado tem que assegurar a todos a mesma, um patamar de igualdade no acesso ao ensino. E só assim é que poderemos, de facto... Agora, quando temos ricos que não querem pagar impostos, mas querem do Estado tudo, então, de facto, a coisa começa-se a complicar e é evidente que vão dizer que querem propinas. Claro, desonerem-lhes os impostos e depois ponham os ricos a pagar 1000 euros por ano, para eles até dão de barato. Sobre a Constituição, o que diz sobre isso é muito claro, é que a escola deve ser gratuita em todos os graus de ensino. Graus de ensino inclui o embuste, que são os mestrados de Bolonha, inclui o embuste, que são os novos doutoramentos. Isto, eu digo embuste porque isto na prática é tudo aquilo que tínhamos antes, mas mais caro e com menos tempo. Inclui tudo isso, evidentemente. Sobre as propostas de intervenção, eu agradeço, tomo boa nota da professora Carmelinda e asseguro que vou passar à direção do meu partido. E vou dizer aos deputados do Partido Socialista que afinal está na minha mão que eles rasguem o memorando com a Troika e não na deles, e vou dizer aos meus camaradas de direção e aos militantes do meu partido que o facto de andarem a dar 24 horas por dia, de 7 dias por semana, a sua vida para a unidade e para a luta e para o movimento popular ascender, que ainda assim não é suficiente, que temos que fazer mais qualquer coisa e arranjar porventura mais um dia por semana e mais uma hora por dia para que as pessoas possam perceber que não fazemos outra coisa senão isso.